O tema de hoje é: para você curar sua criança, é muito comum que você precise contar a verdade para ela. Então, para vocês entenderem na prática o que exatamente isso significa, eu vou contar a história de uma pessoa. Essa pessoa foi abandonada quando criança, e aí, naquele momento do abandono, essa pessoa não conseguiu processar muito bem o que estava acontecendo. Aquela criança não quis acreditar que era aquilo de fato que estava acontecendo. Então, o que foi que essa criança cultivou para si? Cultivou um profundo sentimento de que, isso não aconteceu mesmo. A minha mãe vai voltar. Não, ela vai voltar e ela vai falar que foi um grande engano. Aquele adulto foi crescendo, a mãe de fato nunca voltou, mas aquele adulto foi crescendo e aí em um determinado momento, quando foi se deparar com os sentimentos em relação à mãe, era como se fosse uma dicotomia de eu não posso sentir raiva da minha mãe, porque eu me sinto culpada em relação a isso, mas alguma coisa dentro de mim acontece que eu sinto raiva dela. Então, virou uma bola de neve, um processo muito complexo. E aí, nesse caso, qual foi a forma que isso conseguiu se dissolver? Conseguiu se dissolver quando voltou-se naquela criança, ou seja, ele, nos seus processos internos de meditação, de tudo, voltou naquela criança e aí conseguiu, junto com o eu superior, ajudar aquela criança a entender a verdade de uma forma amorosa. Ou seja, sua mãe abandonou você. Essa é a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu e ela não vai voltar. Então aquela criança ficou muito chateada, ou seja, o próprio adulto, só que no seu processo interno, ficou muito chateado, só que depois daquilo ele começou a literalmente ter a capacidade de lidar com esse trauma, lidar com essa dor de uma forma mais madura, mais adulta. Por quê? Porque a criança, ela já estava pronta para ver a verdade. Então, o adulto, o aspecto adulto da personalidade contou a verdade para o aspecto infantil. E a partir desse momento, esse aspecto adulto disse para o aspecto infantil: eu agora sou responsável por você. Não continue esperando que ela volte. Não continue esperando que isso nunca tenha acontecido em não aceitação com os fatos. Eu sou e fui responsável por você. Ou seja, é o adulto tomando para si a automestria. Eu sou responsável por mim. Isso, claro, não acontece somente quando há abandonos de pais e mães. Às vezes, quando a gente tem algum trauma no sentido de, sei lá, a gente levou um fora. Pode ser que por muito tempo, ou perdeu o emprego, fomos mandados embora. Pode ser que por algum tempo, algum aspecto nosso não aceite aquilo que aconteceu. Não aceite a realidade. E aí fique preso naquela questão de, não, mas eu literalmente não posso ter passado por aquilo. Não foi isso que aconteceu. Não, alguma coisa aconteceu, aquelas pessoas se enganaram. Eles ainda vão me ligar e vão falar: nossa, volta porque a gente cometeu um grande erro. Ou algum ex: nossa, volta porque eu cometi um grande erro. Então, às vezes, e é muito comum, quando algum aspecto mais imaturo nosso fica preso nessas questões que aconteceram onde a gente não conseguiu lidar com a realidade exatamente como ela é. E aí precisa do adulto chegar na criança, no adolescente, enfim, chegar naquele aspecto e contar a verdade para ele. O que de fato aconteceu foi isso, isso, isso. O que de fato aconteceu? Você foi mandado embora. O que de fato aconteceu? Você literalmente levou um pé na bunda. Ou a outra pessoa não quer ficar com você. O que de fato aconteceu naquele caso? A sua mãe, ela abandonou você? Nesse exemplo que eu tô te dando. Sua mãe te abandonou e ela não vai voltar. E aí, a partir desse momento, aquela criança consegue voltar para o movimento de amadurecimento, de adultecer. E entender que o adulto, a personalidade adulta nossa agora, é a responsável pela nossa vida. Então, nós vamos desbloqueando esses aprendizados que foram mantendo partes de nós, da nossa psique, em um aprisionamento imaturo. Ou seja, ficamos infantis em decorrência de não conseguir lidar com essas realidades. Então, acho que nesse sentido, quando a gente vai falar muito sobre automestria, a gente está falando sobre uma mente mestra, uma mente forte, livre e organizada.
Então, isso significa que é necessário que a gente olhe para as partes onde ficaram as nossas crianças, ou seja, os meus aspectos imaturos e infantis, a minha não aceitação com a realidade exatamente como ela é, e aí sim, olhando para a verdade última da vida, as coisas exatamente como aconteceram, eu consigo trazer para mim o adultecer e mais para frente adquirindo sabedoria, adquirindo compaixão, adquirindo virtudes, ou seja, adquirindo humildade, honestidade. E todas essas virtudes mais elevadas, eu vou me tornando um adulto sábio. Mas para me tornar um adulto sábio, que é o mestre interior, ou seja, autoconfiança, autoestima, autoamor, autocuidado. Sendo esse adulto sábio, eu preciso primeiro resgatar as minhas crianças que ficaram perdidas por aí, os meus aspectos infantis perdidos por aí. E para isso a gente precisa ter coragem de olhar para a realidade exatamente como ela é. Então eu faço aqui um convite para vocês olharem para a realidade e para a verdade última, porque isso é uma parte muito importante do processo de automestria. Ver a verdade divina. Como diz Jung, o que é divino é aquilo que não pode ser escondido. É a verdade, não pode ser escondido. Então, faz parte curar aqueles momentos onde a gente não soube aceitar a verdade, não quis aceitar o que realmente aconteceu. E o processo de aceitação, ele não necessariamente é um processo de não se permitir sentir. Ele é muito pelo contrário. É um processo de olhar para a verdade exatamente como ela é e aí se permitir sentir, só que de um jeito ponderado. A justa medida do sentimento. De se eu tenho uma mágoa, um ressentimento, eu posso sentir aquilo, mas eu já sei como sentir sem a necessidade de reviver aquilo, de me crucificar em relação àquilo. Eu já sei, por exemplo, nesse exemplo que eu estou trazendo, aquela pessoa já sabe voltar lá e entender a verdade, que de fato foi abandonado, sem a necessidade de se sentir abandonado de novo por uma segunda vez. É justamente esse movimento de conseguir se curar e conseguir olhar para o aspecto adulto e aí ter a tal da mente forte o suficiente para conseguir olhar para a verdade como ela é e ponderar as outras coisas, ou seja, o que levou aquela mãe a abandonar aquele filho, qual era o contexto de todas as outras pessoas envolvidas e trazer essas virtudes de uma mente mestra da compaixão em relação àquela mãe, da compaixão em relação a todo o contexto e da compaixão em relação a si mesmo. E abraçar a própria criança e ter esse auto-amor de entender, ok, eu fiz o melhor que eu pude também. Era muito pesado para mim lidar com aquilo agora. Então, nesse caso, eu queria trazer para vocês esse convite. E se vocês conhecem alguém que vocês percebem, ou se talvez vocês mesmos estão presos nesse movimento de ter os aspectos mais infantis, mais as crianças perdidas, né, na nossa história, no nosso tempo. Se vocês estão nesse movimento e acreditam que outras pessoas possam se beneficiar com esse conteúdo, compartilha para outras pessoas e envia para as pessoas, porque isso com certeza pode ajudar várias pessoas. Gratidão!